Mateus 26, verso 30, diz assim: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vá até o Evangelho de João, capítulo 18, verso 1. O Evangelho é o de João, capítulo 18, verso de número 1. Assim está escrito: tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedrom, onde havia um jardim, e ali entrou com eles. Diga amém por esta palavra. Assente-se, meus irmãos. Muito obrigado. Redobre a sua atenção àquilo que Deus quer continuar falando conosco nesta manhã de celebração. Queridos, esta é a única vez em que Jesus aparece cantando na Bíblia. Este é o único momento registrado, obviamente, pelos evangelistas, em que Jesus dedica um tempo para louvar, para cantar. Veja que o cenário em questão é a celebração da Santa Ceia. Jesus está com os seus discípulos à mesa, e diz a Bíblia, era a época da Páscoa. Diz o texto que Jesus, antes de sair do local onde estava e ir até o jardim do Getsêmani, a Bíblia, no Evangelho de Mateus e Marcos também menciona, diz que Jesus vai cantar, que Jesus vai louvar. Veja que a palavra cantar aqui, no original grego, é humneo, que quer dizer louvor, que quer dizer adoração. Jesus está entregando a ceia aos seus discípulos, e no momento final desta celebração, ele vai louvar. Pastor Cleiton, o que foi que Jesus cantou nesta noite em questão? Obviamente não temos como precisar, bater o martelo e dizer o que ele cantou. Obviamente não temos esta certeza de qual foi o hino ou o louvor, mas fato é que Jesus cantou. A tradição vai dizer que na noite de Páscoa, os judeus se utilizavam de uma seção de salmos, que segundo a tradição é chamado de o grande Halel, ou seja, do Salmo 113 ao Salmo 118 e também o Salmo 136, eles cantavam, eles entoavam a Deus. Se você ler estes salmos, você vai perceber que estes salmos apontavam para o momento de escravidão de Israel no Egito, mas também o momento da sua libertação. Como disse, não há como afirmarmos categoricamente o que foi que Jesus cantou, mas o fato é que ele cantou. Agora veja o contexto em que esse ato de adoração está inserido. O contexto é o contexto da celebração da Santa Ceia. Sim, após ter instituído a ceia, após ter liberado este ato tão belo, tão puro, tão santo, que dentre alguns minutos faremos aqui esta manhã, diz a Bíblia que após ter instituído a ceia como última questão naquela celebração e culto, Jesus canta. Porém, a Bíblia diz no Evangelho de João, o segundo texto que lemos, que após Jesus ter dito todas as palavras
que disse: saíram para o Monte das Oliveiras, a um jardim chamado Getsêmani. E você sabe muito bem o que aconteceu nesse jardim: a aflição, a angústia, o momento de dor. Então veja o que a Bíblia está nos ensinando esta manhã. O louvor de Jesus está exatamente entre a celebração da ceia e a aflição do Getsêmani. O louvor que Jesus expressa está exatamente após a festa da Páscoa, a celebração da ceia, e no mesmo momento antes da aflição. Então veja, é um Jesus louvando após a festa, mas é um Jesus também louvando antes da aflição. É um Jesus adorando o Pai depois da celebração, mas é o mesmo Jesus adorando ao Pai antes de passar pela agonia do Getsêmani. Pastor Cleiton, qual é a palavra de Deus para minha vida esta manhã? Jesus está nos ensinando que uma vida de louvor e adoração ao Senhor não pode estar condicionada às circunstâncias. É Jesus nos ensinando esta manhã que nós não louvamos a Deus simplesmente na hora da festa, nós não louvamos a Deus simplesmente na hora da celebração, mas antes da aflição também Deus encontrará louvor nas nossas bocas. Veja que Jesus louvando depois da ceia, celebração, e antes do Getsêmani, aflição, é Jesus cumprindo na sua vida o Salmo 34, verso 1, que diz, Davi escreveu: eu bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Pastor, o que você veio pregar esta manhã? Eu vim pregar que uma vida de adoração não pode estar condicionada às circunstâncias. Davi disse: eu louvarei ao Senhor em todo o tempo. Pastor Cleiton, o que é em todo o tempo? Em todo o tempo é de janeiro a janeiro, em todo o tempo é de verão a verão, em todo o tempo é na luta, mas também na vitória. Em todo o tempo é com saúde, mas também em meio à enfermidade. Em todo o tempo é com dinheiro no bolso, mas também sem ele no bolso. Davi diz: eu louvarei ao Senhor em todo o tempo. Jesus está vivendo isso na prática, queridos obreiros. Ele está celebrando a ceia e está adorando, mas antes de colocar os seus pés no jardim do Getsêmani, ele também continua adorando, porque a circunstância não interfere na minha vida de adoração. Veja, meus irmãos, que Jesus está louvando logo após instituir a ceia. Que cenário é esse? É o cenário do início da traição. Por que, pastor? Porque Jesus disse: esta noite um de vocês vai me trair. Alguém pergunta: Senhor, dizes para nós quem é que vai te trair? Então Jesus diz: aquele que põe a mão comigo no prato, este me trairá. A Bíblia está dizendo, meu irmão, que Jesus está louvando a Deus, mesmo sabendo que será traído. Na perspectiva de João, Judas saiu antes do culto acabar, então ele não cantou, mas não é porque Judas não cantou que Jesus não vai cantar, não é porque Judas foi trair que Jesus vai parar de adorar. Na mesma mesa tem traidor, mas na mesma mesa também tem louvor. Se Judas traiu, a Bíblia diz que Pedro
vai dizer: todo mundo pode te abandonar, eu vou contigo até o final. É na mesma mesa que Jesus olha para Pedro e diz: ainda hoje, antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. Pastor, o que você veio pregar nesta manhã é Jesus sabendo que vai ser traído, é Jesus sabendo que vai ser negado, é Jesus sabendo de tudo isso, mas ainda tem louvor, ainda tem adoração. Pastor, qual é a palavra de Deus para minha vida nesta manhã? Não deixa nada interromper a tua vida de adoração a Deus. O diabo está fazendo de tudo para comprometer o teu louvor a Deus, mas nesta manhã o Espírito Santo te trouxe aqui e você vai sair daqui dizendo, e o inferno vai ouvir: depressão não vai comprometer o meu louvor, tristeza não vai comprometer o meu louvor, traição não vai comprometer o meu louvor, inveja não vai comprometer o meu louvor, demônio não vai comprometer. Independente da crise, independente da dor, o meu coração é de adorador. Quem está comigo nesta palavra? Quem está comigo nesta palavra? Diga para quem está perto de você: independente da crise, da dor, do problema, continua adorando, continua adorando, continua adorando. Se tem alguém que crê nesta palavra, levante a mão e adore a Ele esta manhã. O inferno está torcendo para que na sua boca a adoração seja substituída por murmuração. O diabo está torcendo para que na sua boca o louvor a Deus seja substituído por mentira, por fofoca, por palavras malditas. Mas se tem um povo que entende o valor de uma vida de adoração, é o povo de Deus. A tristeza não vai determinar o quanto eu adoro, depressão não vai determinar o quanto eu adoro. O diabo está desejando ver você no fundo de uma cama, depressivo, e dizendo: nada vai dar certo para mim. Mas nesta manhã o Espírito de Deus fala ao seu coração: independente da crise, da dor, do problema, pode adorar, pode adorar. Aleluia, 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 aleluia. É depois da festa, é antes da dor, mas ele está adorando. É Judas traindo e Jesus adorando. É Pedro negando e Jesus adorando. Por quê, pastor? Porque quem entende quem é em Deus não muda a sua posição por causa da traição de Judas, nem tampouco por causa da negação de Pedro. Pastor, que você veio pregar essa manhã: deixa Judas trair e Pedro negar. Enquanto Judas trai e Pedro nega, eu adoro. Eu adoro, eu adoro. Tem gente que está entendendo, tem gente que está entendendo. A galeria já está entendendo. A minha adoração não está condicionada a circunstância, a momentos e a pessoas. Independente do que eu estou vivendo ou vou viver, nada vai tirar o louvor a Deus dos meus lábios. Quem recebe esta palavra, aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia diz que depois da ceia ele canta. Antes do Getsemane ele está cantando. Mas João vai nos dar um detalhe muito específico. O que, pastor? O que Jesus vai fazer depois de cantar? Diz a Bíblia que depois de louvar a Deus, diz o texto João 18:1 que lemos, ele vai com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron. Diga comigo: ribeiro de Cedron.
Você fingiu que falou. Diga, Ribeiro de Cedron. Jesus sai do cenáculo onde estava e vai para o Getsemane. Para fazer este trajeto, Jesus vai passar por um lugar chamado Ribeiro de Cedron, que em outras versões, ou até em outros textos da Bíblia, citando o mesmo local, fala Vale de Cedron. Então veja, é Jesus louvando, adorando, e a primeira atitude depois de louvar é passar no vale. Por quê, pastor? Porque uma vida de adoração a Deus não te fará desviar dos vales que você tem que passar. Uma vida de adoração não te privará de passar pelos vales que você tem que passar. Só que se fosse só vale, ok, mas é Cedron. Cedron no original é turvo. Cedron no original é escuro. É isso mesmo. Um adorador também passa pelo vale escuro. Porque adorar não é garantia de que você andará somente nas montanhas. Ser adorador não te dá garantia de que você somente andará pelas planícies. Vai ter vale no seu caminho, vai ter escuridão no seu caminho. Pastor, não me assusta. Assusto porque a Bíblia não passa pano em cima de nada. É Jesus dizendo, eu estou adorando, mas vou ter que descer, passar pelo vale, pelo Cedron, para chegar no Getsemane, porque quem está na rota do seu propósito, vai ter que passar aonde Deus determinou para você passar. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui esta manhã, que está dizendo, pastor, essa palavra é comigo, porque eu estou adorando, mas lá em casa eu estou no vale. Pastor, essa palavra é comigo, porque eu estou adorando aqui, mas a enfermidade está lá em casa. Eu estou passando pelo vale. Se alguém esta manhã passando pelo vale de escuridão está sofrendo, eu tenho uma palavra de Deus para você. Se agarra ao Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei, porque tu está comigo. Pastor, eu estou no vale, está, mas não está sozinho. Deus está com você. Quem recebe essa palavra? Quem recebe esta palavra? Aleluia, aleluia. Descansa teu coração se você está no vale, porque quem é adorador de verdade, até no vale, tem companhia do alto. Eu sinto a presença do dono da casa aqui esta manhã. Jesus vai passar pelo vale de Cedron. Pastor, vou ter que passar pelo vale? Vai. Para cumprir o propósito? Vai. Para viver o evangelho? Vai. Para chegar no céu? Vai. Porque quem vai viver o verdadeiro evangelho precisa entender que em algum momento da vida vai ter vale. Só que você escolhe como passar. Por quê, pastor? Porque tem um outro personagem na Bíblia que também passou. Além de Jesus? Sim. Também passou? Também. Davi. Segundo de Samuel capítulo 15, Davi passou pelo mesmo Cedron. Só que tem um detalhe: como Davi passou e como Jesus passou. Por quê, pastor? Porque Davi passou fugindo. Davi passou fugindo. De quem? De seu filho Absalão, que queria matá-lo para dominar todo o reino em Israel. Então diz a Bíblia que Davi, para poupar a sua vida, passou pelo Cedron, mas passou fugindo. Então em Davi é um pai fugindo da ira de um filho, mas em Jesus
é um filho indo em direção ao propósito de um pai. Você decide como vai passar pelo vale. Vai ter que passar? Vai, mas não passa fugindo, passa de cabeça erguida, porque o Deus que você serve está com você. Quem recebe essa palavra? Quem recebe esta palavra? Davi passa fugindo. Jesus, pastor, como que ele passa? Convicto. Davi passa fugindo, Jesus passa convicto, porque quem entende o propósito de Deus na sua vida não desvia a rota. Se tem que passar pelo vale, eu vou passar, mas vou passar com uma convicção: qual? Ele vai passar comigo. Ele vai passar comigo. O que tem do outro lado do Cedron, pastor? Getsemane. O que tem do outro lado do Cedron? Aflição. O que tem do outro lado do Cedron? Dor. Porque diz a Bíblia, olha o cenário: ceia, ele canta, ele passa pelo vale e ele entra no jardim. Então veja que depois do louvor, Jesus vai ao vale de escuridão e vai entrar no jardim. Pastor, o que ele faz no jardim? Uma festa? Não. Pastor, o que ele faz no jardim? Uma celebração? Não, a celebração já foi aqui no cenáculo. O que ele faz no jardim, pastor? Ele ora. Ele ora. Diz a Bíblia que ele deixa 8 discípulos aqui, separa 3, abre o coração para eles e diz: a minha alma está abatida. Porque quem vive uma vida de verdadeira adoração a Deus também se abate, irmão. Também tem momentos que você não quer ver ninguém. Também tem momentos que você até pensa em nem vir no culto. E talvez eu estou pregando para alguém aqui, mas o Espírito te encheu e você veio para ouvir essa palavra. Aleluia, esse vale não é permanente, esse vale não é eterno. Pastor, mas do outro lado do vale tem o Getsemane. Parece que a situação só vai piorando, porque é lá que Jesus vai suar. É lá que Jesus vai suar. Mas é lá que antes de suar gotas de sangue, ele vai orar. Pastor, por que ele vai orar? Porque ele entendeu que tão importante quanto louvar a Deus, importante é manter uma vida de intimidade com Deus através da oração. Você precisa entender que levantar a mão aqui na igreja, aleluia, glória a Deus, é fundamental. Mas você não pode substituir adoração e deixar de lado uma vida de oração. Aprenda com Jesus: eu louvo, mas eu também oro. Eu adoro, mas eu também estou de joelhos dobrados na presença do Pai. Pastor, parece que o cenário só piora depois que ele canta. Parece que o cenário só fica negativo depois que ele adora. Porque ele adora, Judas sai para trair. Ele adora, Pedro vai negar. Ele adora e aí vem o vale. E o vale é escuro. Ele adora e entra no Getsemane e agora vai sofrer. Ele está angustiado. Pastor, parece que as coisas só pioram depois que eu adoro. Só parece, porque diz a Bíblia que quando ele está no jardim, suando sangue, Lucas vai dizer: e apareceu um anjo. Aleluia. E apareceu um anjo, e a Bíblia dá o endereço do anjo. Qual o CEP? Do céu. E o anjo não veio sem propósito. O que ele fez? E o confortava. Pastor, não entendi. Te explico agora. Quem vive uma vida de adoração independente do momento, independente da dor, independente da crise, pode contar com o céu. Pastor, mas a Bíblia diz que o anjo apareceu. Então o anjo saiu aos 45 do segundo tempo, desesperado, para atender a demanda de Jesus?
Não, porque a expressão apareceu para nós dá o sentido de que o anjo que veio do céu, veio naquela hora do céu. Mas Lucas usa uma palavra no grego que é fantástica para aparecer, que é optanomai, que significa o que, pastor? Permitir ser visto. Pastor, não entendi, explica. Agora, ele não estava visível, mas ele estava lá. Ele não era visível, mas ele estava lá. Pastor, então você quer dizer que os anjos sempre serviram o ministério de Jesus? É claro, irmão. Que Bíblia você está lendo? Quem foi que anunciou o nascimento de Jesus para Maria? Um anjo. Quem foi que cantou no dia que nasceu? Os anjos. Quem foi que serviu uma mesa para Jesus no deserto? Os anjos. Você acha que na maior crise, no pior momento, o céu ia abandonar Jesus? É claro que não. Pastor, qual é a palavra para minha vida esta manhã, para que eu possa cear? Continua adorando, continua servindo, continua congregando, porque você não precisa ver, você só precisa saber. O céu está do teu lado, o céu está do teu lado. Quem recebe essa palavra, fica de pé para adorar, fica de pé para adorar. Aleluia, aleluia. Levante as suas mãos por 30 segundos. Diga: nada vai interromper a minha vida de adoração. Eu estou enfermo, mas eu continuo adorando. Eu estou com a porta fechada, mas eu continuo adorando. A enfermidade está lá em casa, mas eu continuo adorando, porque eu não estou vendo, mas o céu está comigo, o céu está do meu lado. Quem está recebendo essa palavra, glorifica. Quem está recebendo essa palavra, celebra. O céu está com você. Aleluia, 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 aleluia. Pastor, o anjo veio, apareceu. E o que o anjo fez? Aumentou as forças de Jesus. Quem vive uma vida de adoração, oração, descansa o teu coração, porque a sua força será aumentada pelo céu. Jesus levanta da oração, e agora eu encerro. A Bíblia diz que Jesus vai sair do jardim. Ele vai sair de onde? Do jardim. Ele louvou, ele passou pelo vale escuro, mas passou, convicto: eu sei aonde eu tenho que ir. Nada vai mudar minha rota, nada vai mudar o que eu preciso fazer para alcançar você. Para alcançar você. Ele entra no jardim, ele sua sangue, ele ora, e agora ele vai sair. Quando ele sai, diz a Bíblia que Judas está entrando. Jesus saindo e Judas entrando. Por quê, pastor? Porque Judas está vindo com a tumba para prender Jesus. Judas tinha ido trair, Jesus tinha ido orar. Pastor, o que a Bíblia está nos dizendo? Mais uma vez, é Jesus dizendo: eu não mudo o que eu tenho que fazer, o que eu sou em Deus e o que eu quero de Deus por causa de Judas. Deixa Judas trair. Enquanto Judas trai, eu estou no jardim sentindo a presença do céu. A Bíblia diz que com um beijo Judas identifica quem é Jesus. Aleluia. Os soldados vão o prender, mas João vai dar um detalhe. Qual? A turma que veio com Judas vem trazendo 3 coisas na mão. Diz a Bíblia: arma, tocha e lanterna. Você já parou para se perguntar por quê? Jesus não era um guerrilheiro, Jesus não era uma pessoa perigosa no âmbito militar para o Império Romano.
Mas quando Judas vem, o povo que vem junto vem com arma, com tocha e com lanterna. Arma para quê, pastor? Porque eles sabiam que no grupo de Jesus tinha um que andava com a espada. E teve um chamado Malco que testificou a veracidade desse fato, porque a lâmina passou na sua orelha. Eles estão trazendo tocha. Por quê, pastor? Porque é noite. Dizem alguns teólogos, a noite mais escura da história. Porque nessa noite Jesus levanta da oração e diz: eu vou até o final. Eles vêm trazendo tocha para iluminar o caminho, mas a Bíblia também diz que ele vem trazendo lanterna. Lanterna para quê, pastor? Lanterna para procurar. Por quê? Porque na mente de Judas e daqueles que vieram prender Jesus, Jesus estava escondido no jardim. Coitados. Quando entraram, João diz: e Jesus, sabendo de todas essas coisas. Tem coisa que ele sabe que você não sabe. Tem coisa que ele sabe que nem chegou no teu coração e na tua mente, mas ele sabe. A Bíblia diz: e Jesus, sabendo de todas essas coisas, adiantou-se. Vocês estão vindo procurar? Não precisa. Vocês acham que vão ter que ficar me caçando aí atrás de uma moita, de uma árvore? Não precisa. Porque quem vive uma vida de adoração e oração não se esconde. Quem vive uma vida de adoração e oração não se esconde diante das perseguições, não se esconde diante das ideologias, não se esconde diante das crises. Jesus se apresenta e diz: a quem buscais? E alguém diz: a Jesus. E ele diz: eu sou. Pastor, o que aconteceu na sequência? Não ficou um de pé. Por quê, pastor? Porque ele não disse eu sou como homem. Ele repetiu o que disse para Moisés em Êxodo 3, no meio da sarça. Moisés está dizendo: quando eu chegar no Egito, como que eu me apresento? Qual o teu nome? E Deus brada do meio da sarça e diz: diga para Faraó que o eu sou está te enviando. Eles se levantam, prendem Jesus, e agora Jesus vai para a cruz. Mas você não vê lamento, você não vê murmúrio, você não vê questionamento, porque quem vive uma vida de adoração e oração entende que tudo que está acontecendo na sua vida não é obra do acaso. O Pai está no controle.